Salve pessoal, como é que vocês estão? Eu vou muito bem, ainda mais que eu estou começando mais uma conversa de qualidade aqui no nosso podcast. Desta vez trazendo um amigo que a vida me apresentou há alguns anos. Ele é engenheiro mecânico, veio de Curitiba para Sorocaba no início dos anos 2000 e a oportunidade disfarçada de desafios arrebatou. E a gente vai conversar hoje com esse cara incrível que vai falar sobre os produtos dele, sobre as ideias dele, mas sobre a jornada dele. Seja bem-vindo, Yuri Heifur. Obrigado, Pedrão. Tudo bem, Yuri? Tudo ótimo. Como você tá? Tudo ótimo, muito bem. Agradeço aí pelo convite. É importante você estar aqui com a gente. E vamos aí, vamos bater um papo e passar um pouquinho de experiência de vida, né? Talvez como negócio é mais um negócio, mas o que a gente foi aprendendo nos últimos anos às vezes pode inspirar outras pessoas também. A gente estava brincando, ó, tem aqui, mostra no cena aberto, ó, tem aqui, isso aqui é um redutor, pessoal. É usado aí. Que tipo de empresa usa esse seu redutor? São indústrias, Pedrão. Indústrias diversas aí usam redutores, né? Máquinas de beneficiamento de frutas e verduras. Então, o tomate, a laranja, a cenoura que você come, provavelmente passou por uma máquina que tinha um redutor igual esse daqui. Diminui a velocidade do motor e aumenta a força para mover uma máquina. Eu já sei vender um redutor. Esse produto aí é um produto chinês. Sim, é um produto fabricado na China, né? Mas dentro de especificações e normas técnicas que a gente coloca, né? Para que chegue um produto no Brasil com qualidade e que a empresa use e não tenha problema, né? E volte a comprar com a gente. Quer dizer que a gente não vive só de camisetinha, blusinha, iPhone e BYD. Tem redutores também que a gente traz da China entre milhões de outros produtos, né? É verdade. Yuri, a gente estava quebrando o gelo aí, né? Quero falar um pouco dessa questão de empreendedorismo e resiliência que você tem muita, né? Você trabalhou anos como empregado. Sim. E aí decidiu empreender sem um plano, em meio a uma crise. Como é que foi a experiência de bater de porta em porta com um produto emprestado? Legal, né? Eu sempre fui me desgastando ao longo da vida com empregos, né? A gente estuda, se forma, faz pós-graduação, ingressa nas empresas, melhora o seu conhecimento, vai atrás de mais estudos dentro da sua área, mas você é um produto descartável nas empresas, né? Então você passa por demissões. Eu acho que uma grande maioria dos profissionais em algum momento vai ser demitido e isso vai te causando estresse, vai te causando problemas, né? Muitas vezes você não sabe lidar com isso, você não está preparado financeiramente para lidar com isso. Então eu passei por diversas empresas e a uma certa altura da vida, depois de mais uma demissão, eu senti que não dava mais, que eu não conseguiria mais voltar a trabalhar no meio corporativo, estava me fazendo muito mal, né? E então um amigo havia me apresentado uma ideia, né? Que era esse redutor já há algum tempo atrás. E eu lá, tranquilo no meu emprego, ganhando um salário legal, que pagava minhas contas, sobrava um pouco, dava para viajar, uma vida comum. E eu não dei bola para aquela ideia. Isso passou alguns anos, aí veio essa demissão e eu lembrei dessa ideia. Liguei para esse amigo e perguntei: e aí, o redutor, você mostrou para mais alguém? Alguém encarou aquela ideia lá? Ele falou que não, estava parado. Eu falei: cara, eu vou estudar esse mercado. Falei: será que eu consigo um redutor desse? Ele falou: não, a gente consegue um porque ele foi consultor de uma empresa e ele tinha estudado todo esse produto, tinha desenvolvido o fornecedor na China, já sabia onde comprar, já sabia a qualidade que teria que ter, a gente só precisava estar atrás do mercado aqui no Brasil. Quem é que vai comprar isso daí da gente, né? Então a gente foi até Bálsamo, no interior de São Paulo, nessa indústria. Pedimos um redutor emprestado para eles, né? Eu peguei um papel, fiz uma etiqueta de papel, coloquei em cima da marca dele, coloquei a nossa futura marca, coloquei dentro de uma malinha,
E como um bom e antigo vendedor de enciclopédia, né, que batia de porta em porta, eu fiz a mesma coisa. Sem estratégia, sem conhecer o mercado, simplesmente acreditando que poderia dar certo e que eu não conseguiria mais trabalhar de empregado. Então essa foi minha motivação. E assim segui. Tá emocionado, né? Estou emocionado porque é uma coisa que não é fácil de fazer, né? A gente tem o ego, né? Tem uma formação, trabalhei em algumas grandes empresas, mas na verdade isso não quer dizer nada, né? A gente não te dá valor algum isso. No outro dia eles te mandam embora, enfim, e você precisa recomeçar. Então, quando você entende e aceita essa situação, né? Entende e aceita que a vida tá te batendo e que você precisa acordar, cara, acorda, acorda. Vai, segue uma ideia própria, segue algum chamado, né? Porque eu já vinha há muitos anos, eu já acreditava nesse mundo além aqui da matéria, né? Só que eu ainda não sentia ele, eu ainda não via sentido isso como uma dor, né? E a partir da hora que você começa a sentir uma dor por você precisar da matéria, por você não conseguir pagar mais as suas contas, aí você começa a acreditar em algo superior, ou você vai precisar acreditar. E assim foi com esse produto e com esse negócio. No meio de um momento bem conturbado da minha vida, então, não espere o momento certo, né? Eu esperava, não, vamos esperar, preciso ter dinheiro, ele não vai acontecer. O momento certo não vai acontecer. Não o seu momento certo. O momento certo é o agora, né? Que é o único que a gente tem. Exatamente. Então, eu acabei dando um passo de coragem porque eu não tinha outra alternativa. Eu precisava fazer isso. Na verdade, eu poderia, né? Voltar, mandar currículo, fazer contato com os amigos, acionar uma rede de relacionamento e me recolocar no mercado. Muito provavelmente lá em São Paulo, no meio daquele caos que eu já havia trabalhado anteriormente, né? E que me causou ficar longe da minha filha com um ano de idade, ficar 2 anos praticamente sem ela, porque eu saía daqui 5 horas da manhã, voltava 8h30 da noite, ela já estava dormindo, em busca de um salário, né? Então, eu acho que é isso. A gente pode, às vezes, começar um projeto, seja qual ele for, que te dê satisfação, né? E eu não buscava dinheiro nesse projeto. Não era uma satisfação financeira, não era uma necessidade. Sim, precisava do dinheiro, mas era algo que seria da minha maneira, com a minha intenção, com a minha vontade no negócio, atender o cliente do jeito que eu acreditava que seria melhor para o cliente e para o meu negócio. Tanto que hoje, quando é um pouco difícil convencer ele a fazer a primeira compra, mas depois que ele faz a primeira compra com o Yuri, ele gosta, ele volta a comprar comigo. Pelo meu atendimento, existem várias marcas de redutores no mercado. Tem melhores, tem piores, tem mais caros, tem mais baratos. Mas ele volta a comprar comigo, porque eu gosto de dar um bom atendimento. Eu faço um atendimento especializado para ele. Eu vejo que ele está cometendo alguns enganos na máquina dele, muitas vezes. Dou alguma dica que ele possa reduzir custo, que a máquina dele possa ficar mais atrativa para o cliente dele. Então eu vou além da venda, né? E isso retorna para nós, né? Retorna para nós da fidelidade dele, da satisfação dele com o produto, e ele volta a recomprar. Essa tal da venda consultiva, né? Isso. Foi bem legal quando você falou no começo, né, que existe uma receita de bolo que é vendida pra gente na escola, né? Estude, se qualifique, namore, case, consiga um emprego e vai ficar X tempo ali na empresa e tal. E isso era uma coisa muito plantada nos anos 70, que foi quando eu entrei na escola, né? Eu entrei na escola em 77, 76, 77. Nos anos 80 ainda era assim, mas isso foi se desconstruindo.
E é curioso porque existe um choque de gerações hoje, da minha geração, até de gerações anteriores à minha, com essa moçada de 18, 20, 30 anos, que a plataforma deles é completamente diferente, Sim. né? Então a gente meio que não sabe como se equilibrar nessa mudança incrível que o mundo está passando, né? De emprego fixo e CLT e férias e comprar casa, comprar carro. Isso era símbolo de sucesso, né? Sim. Comprar carro, comprar casa, comprar propriedades e tal. E tudo se disruptou, né? Eu passei por circunstância parecida quando eu já fazia consultorias e estava dando aula numa grande faculdade aqui de Sorocaba. Quando eu comecei a dar aula nessa faculdade, a faculdade tinha 900 alunos e ela na época tinha 5.000 alunos. Então, se está crescendo de alunos, eu estou garantido aqui, né? E os alunos faziam uma avaliação no final do semestre e as minhas avaliações sempre eram muito boas, então estou garantido aqui. E ninguém está garantido em absolutamente nada, né? Nada. E as coisas vão se rompendo e graças a Deus vão se rompendo para que a gente possa abrir novos horizontes, né? É bonito de ver você falar, gostei muito. E essa coisa, né, da gente correr atrás da grana em São Paulo, nos grandes centros e tal, abrir mão de qualidade de vida, né, abrir mão de conviver com os nossos entes queridos, né? Isso causa dor, isso causa depois um buraco emocional ali que para tampar isso não é fácil, né? É bem forte. E pessoas tóxicas, né, Pedrão? Quanto mais a gente vê o mercado de trabalho, as empresas, as indústrias, isso me marcava muito, né? Me marcou muito, né? O bom e velho puxa-saco e o chefe que gosta disso, né? Então a gente vai falando, cara, eu não quero isso, eu não quero estar nesse lugar, nesse ambiente. Cara, por causa de um salário, né? Então, é isso, quanto mais tempo a gente vai ficando, mais carregado a gente vai sendo por essa energia, né? Então, inevitavelmente, em algum momento, você vai jogar tudo isso e vai buscar alguma outra atividade que seja mais leve, que te dê mais sentido, né? Que seja com a sua energia, com a sua vontade. Então você vai para negócios menores, né? Aquele teu sonho de fazer aquele teu artesanato, aquela tua tocar aquele instrumento, fazer aquilo que te dá realmente prazer. Você vai fazer isso mesmo que aquilo não te retorne financeiramente aquele padrão de vida que você tem. E esse apego que você tinha à tua casa, ao teu carro, o quanto antes você conseguir desconstruir isso daí e ver que isso não tem valor nenhum, é melhor para você e é melhor para quem está em volta de você, né? A gente vai atrás de um sonho, às vezes para honrar um pai e mãe, né, que tiveram uma história, como você falou, estude, case, tenha filho. Você vai atrás dessa história que às vezes é um sonho do seu pai e da sua mãe. E no meu caso, eu sempre pensei, preciso ter um trabalho que me pague um salário legal porque eu quero sair de casa rápido, quero dar menos trabalho para o meu pai e para minha mãe. Isso sempre foi minha ideia, que eu tenho 4 irmãos, né? Então nós somos em 5 filhos, só o meu pai trabalhava, minha mãe não trabalhava e eu sentia que, né, quanto antes a gente sair, melhor, né? Não que seja ruim isso, mas é algo que eu não quero passar para minha filha, eu não quero que ela tenha esse, entre aspas, peso. Mas Pedrão, Yuri, tá todo mundo hoje, ninguém quer sair de casa, agora os filhos estão tudo em casa, ninguém quer ir trabalhar. Não é isso também, mas que não tem essa pressão, que você possa ter o seu trabalho e ter a sua renda naquilo que te dê prazer, naquilo que não te cause problemas emocionais. É isso. Em 2022, você descreve como ter entrado num deserto. A empresa existe há quanto tempo? Ela começou no final de 2022. No final? No final de 2022. Então ela te acompanhou, a abertura dela fez um pouco a parte desse deserto. Fez bastante parte. Crises de ansiedade, crises de depressão. Como é que hoje você enxerga aquele período? Foi um período muito importante para mim, para um crescimento como pessoa mesmo, para entender o real significado da vida, entender o que tem valor e o que não tem, o que importa e o que não importa,
Então, né, nessa fase, no final de 2022, que eu falo, 2023, que eu entrei num deserto e fiquei mais ou menos uns 2 anos nele, foi uma fase que aconteceu tudo ao mesmo tempo, né? Problema financeiro, problema de relacionamento, o filho que estava sentindo tudo isso, e a minha filha pequena, e eu não sabia lidar com isso, eu tinha acabado de ser pai, então foi tudo ao mesmo tempo. Então porque eu falo entrar no deserto? Porque eu não tinha uma base espiritual para lidar com isso. Eu estava despreparado para lidar com todas essas situações ao mesmo tempo. Uma coisa é você perder um emprego e tá a tua esposa lá, não, vamos lá, tamo firme, vamos lá, tamo junto, fica calmo, tamo aqui, tamo com um problema financeiro, mas calma que vai dar certo. Outra coisa é acontecer a mesma coisa, você está com problema no seu casamento, você está com diversos problemas, você está longe da sua família, né? Longe do seu pai, da sua mãe, você está sozinho, né? E aí? Você não tem uma base espiritual nenhuma, você não tem uma crença nenhuma, você faz o quê? Né? Então, quando eu me vi nesse deserto, entrando nesse deserto, eu já estava começando a ler a Bíblia nessa fase. Foi uma fase que eu já estava... só que eu não entendia. Eu lia, mas não entendia, e mesmo assim eu lia, né? Então toda noite pegava um trechinho. Comecei no Novo Testamento. Falei, vamos ler o Novo Testamento. Tinha visto um vídeo de uma pessoa. Você não sabe ler a Bíblia? Lê o Novo Testamento, que é a história de Jesus. É um pouquinho mais, né, fácil para entender. E assim eu comecei, né, lendo a Bíblia, mas sem entender muita coisa. E aí esse ano passou, um ano difícil, a empresa bem no começo, então a gente com toda fase de desenvolver o produto, desenvolver cliente, desenvolver o sistema da empresa, importar o produto, fluxo de caixa de pagamento do produto que você paga antes na China, chega no Brasil para você vender com 30, 60 e 90 dias para receber. Então um período bem difícil, você precisando manter a sua casa, você sem um salário, muito difícil, Pedrão. E aí a resiliência, né? Aí entra a resiliência, né? Passa 3, 6, 8 meses, você fala, será que eu não volto para o mercado de trabalho? Eu preciso voltar a ter um salário melhor, porque a empresa, eu tenho 2 sócios, né? Então a gente combina uma retirada mensal. E essa retirada era bem baixa. Essa retirada era menos da metade do que eu ganhava, né? Era bem baixa. Mesmo com todos os cortes que eu fiz financeiros pessoais, o que eu retirava não pagava minhas contas. Mas a gente foi tocando. E em julho, agosto desse ano, né, a Vanessa, por intermédio de uma amiga, a gente, apesar de estar com problema no relacionamento, a gente mantinha uma boa amizade. Então isso foi muito importante nessa fase para mim, e acredito que para ela também. Foi algo que a gente entendeu, que a gente viveu, foi bom, mas não dava mais para seguir. Tá? Um consenso aí. Mas por coragem dela, tá? Porque eu não tive coragem de chegar à separação. Então ela veio aqui no Caminho da Luz. É o ponto mais importante da minha vida até hoje. Foi ter conhecido essa casa, né? Conhecido você e todas as pessoas que aqui compõem, né? Mas a Vanessa voltou falando da experiência, que tinha sido muito bom. Ela também estava com os processos dela. Eu com os meus, ela com os delas. Que gostou muito, que é muito interessante, enfim. Não dei muita bola, porque a gente já estava há 20 anos juntos, né? E falei, bom, deixa agora, acho que é o processo dela, deixa ela seguir esse caminho. Eu estava com a cabeça voltada para outras coisas, para tentar resolver a minha vida. E aí se passou, aí a gente tinha um casal de amigos, que você conhece bem, e ele também estava em toda essa busca aí, e veio aqui também logo depois dela, e voltou maravilhado também, né, com toda a clareza que a medicina nos mostra, né, o descortinar, né. E aí então, depois dos dois falarem em alguma reunião nossa aí, em algum churrasquinho, alguma coisa, eu falei, não, eu vou. Mas não porque eles falaram, eu vim porque eu não tinha outra saída. Que incrível isso, né? Até depois no final, se eu puder, eu leio um texto aí que explica bem essa fase,
eu não tinha mais o que fazer, né? Eu já tinha batido em algumas portas e nada mudava. Minha vida não sofria nenhum tipo de transformação. Então eu vim aqui, sem saber muito, sem esperar muito. Como você fala, sem saber, eu vim com o coração aberto e a mente aberta. E isso fez toda a diferença, né? Então, vim no trabalho de sementes, eu acho que foi em outubro foi o primeiro trabalho da Carol, outubro de 2023, se eu não me engano, mais ou menos essa data. E aí, cara, naquela noite inteira eu não dormi, né? Eu passei a noite inteira na força, né? E as fichas caindo, cara. As fichas caindo, porque eu já estudava há muito tempo, né? Essa parte espiritual, essa parte além da matéria. Eu sempre acreditei que existia algo a mais, né? Que não poderia ser só isso aqui, né? Que existia algo a mais. Então, a medicina me mostrou que isso é real. Já no começo eu aceitei. E aí foi seguindo aqui, Pedrão. Fui seguindo aqui. Você quer ler o texto aí? Pode ler. Então, como eu falei, né, eu entrei no deserto e lendo a Bíblia, eu comecei a entender que é no deserto que muitas coisas acontecem pra gente, que a gente realmente consegue a transformação que eu tanto buscava, né? E eu senti de fazer um texto sobre isso e postei até no meu Instagram para, quem sabe, chegar a algumas pessoas e poder ajudar também. Então vamos lá. Mensagem de reflexão e esperança. O deserto. O deserto na Bíblia tem um profundo significado simbólico e espiritual. Mais do que um lugar físico, ele representa momentos de provação, de solidão, de dependência total de Deus, transformação e preparação para um novo tempo. É onde as pessoas são provadas em sua fé e caráter. É um espaço de silêncio e ausência de recursos humanos, onde Deus ensina, molda e purifica. Apesar da aridez, é também um local onde Deus fala com clareza. É no deserto que muitos personagens bíblicos têm encontros profundos com o Senhor, como em Elias, em 1 Reis 19, 1-18, João Batista, em Mateus 3, 1-4 e Jesus, em Mateus 4, 1-11. Tá. Se você está passando por um deserto, lembre-se, Deus está contigo. Nesse lugar, pode parecer seco, solitário ou doloroso, mas Ele está te moldando, está te ensinando a confiar nele e preparando algo novo. Não desista, o deserto é o caminho, não é o destino final, tá? E aí eu criei uma oração aqui, né, para ajudar, e creio, né, que o deserto não será meu fim, mas é um começo de algo novo que o Senhor está preparando, em nome de Jesus, amém. Tá? Então é isso que eu passei, né? Então ele te molda, ele te conecta com uma força superior, te reforça a sua fé, né? Então foi bacana e foi transformador para mim passar por esse momento, né? Hoje eu agradeço por passar por esse momento e, é claro, teve todo um apoio, uma base, principalmente daqui, do Caminho da Luz, né? Em conversas com as pessoas que aqui estão, que me ajudaram a sair dele, tá? Sua primeira experiência com a ayahuasca, com o Santo Daime, com a medicina, com o sacramento, né? Ocorreu lá no Sementes, né? Sim. Foi após o momento de descontrole com sua filha. Ah, essa história é bacana também. Como isso transformou sua visão de pai? Esse foi... eu chamo de fundo do poço, né? Do meu fundo do poço, né? Cada pessoa tem o seu de uma intensidade, de uma forma pessoal. Então, quando eu decidi vir no Sementes, né, não sabia muito bem o que era, seria dali, acho que 15 dias, né? Então, a Liz, ela estava com 4 anos de idade e ela estava apresentando um comportamento muito difícil em casa, né? Aí, lógico, né? O pai estava totalmente mal psicologicamente, né? A mãe também, e a gente estava vivendo num lar destruído, né? Destruído ali emocionalmente, e ela estava sentindo tudo isso. Então, é lógico que ela estava com birras, enfim, né? E naquela semana eu dei 2 surras nela, palmadas, né? Que acabou comigo, né? Emocionalmente, ali foi o fundo do poço, Pedrão. Foi naquela semana antecedente aos Sementes.
Então, assim, tudo que eu achava que eu poderia ter de bom, que era ser um pai, né? Tentar ser um pai melhor, eu joguei por água abaixo, né, naquele momento. E vim, tá? Passou, vim para os Sementes, fiz a primeira consagração, a dose da casa, não aconteceu nada. Tava aqui de peito aberto, coração aberto, mas, né, ansiedade ou enfim, não aconteceu nada. Na segunda consagração, mantive a dose da casa, um copo cheio de daime, fui pro meu lugar e começou a audição, né? Aí se passou algumas músicas e aí eu comecei a ter as sensações, né? Que hoje a gente conhece e administra bem, né? Mas na primeira vez ela é bem desafiadora. Mas estava lidando bem com as sensações, enfim. Até que tocou uma música, né? Bem conhecida pra gente, né? Que é uma música lá da Munay, A Flor Mais Linda do Meu Jardim. E aí, cara, daí me arrebentou. Aí eu entendi que a Lisa apareceu para mim, né? Ela veio na minha frente. Eu descrevi um pouquinho para você aí como que aconteceu. E ela estava num campo florido, um dia de sol, uma manhã. E ela gosta muito de flores, né? Ela gosta de pegar uma florzinha, cheirar. Ela pegou uma florzinha, cheirou e eu olhando. Ela veio até mim, me trouxe essa flor e... Toma, papai, cheira essa flor, papai. E aí eu entendi tudo, cara. Naquele momento, na primeira consagração. Qual é o valor da vida, né? Cara, eu já tinha tudo, eu não precisava de mais nada, né? Deus já tinha me dado o melhor dos presentes, que é essa filha. E o que eu estava fazendo com isso? Né? Tava jogando isso no buraco. Então, naquele momento, né, eu já consegui, mesmo com um estado alterado da medicina, me coloquei de joelho no chão e fiz uma promessa para mim mesmo, para o meu eu interior, né, que jamais colocaria um dedo nela, né? Teve toda uma advertência aí de uma força superior, né? Quem eu achava que era, olha o que eu estava fazendo, quem sou eu para encostar o dedo numa criança de 4 anos, né? Então eu fui sendo ali moldado, passou um rolo compressor, né? A gente falava, cara, é um rolo compressor que passa por você e ele vai e ele dá ré ainda, cara. Ele vai e volta, né? Ele arrebenta você, ele destrói você, mas para reconstruir aquilo que você realmente é, porque aquele não era eu. Eu sabia que não era eu não era aquela pessoa que estava tendo aquele descontrole, que estava passando por aquela situação. Sempre soube que todos nós temos algo de divino e todos nós temos o bem dentro da gente, né? E se o mal está aflorando, se algo ruim está acontecendo, não é você, não é a sua essência, né? Então naquela cerimônia ali para mim já foi marcante, já resolveu uma boa parte dos meus problemas, né? Saí daqui, como falei, não consegui dormir, foi a noite inteira. E no dia seguinte eu já era uma outra pessoa em um aspecto, né? E assim foi, Pedrão. A gente falou um pouquinho sobre a ideia de que a gente não deve basear nossa vida naqueles pilares os quais a gente foi criado, né? Casamento, profissão e emprego. Sim. Quais são os seus pilares hoje? Hoje eu tenho um pilar só, né? Não são vários mais, né? Eu assisti um vídeo também que me marcou bastante nessa fase da professora Lúcia Helena Galvão, né? Que ela fala que a maioria das pessoas, ela coloca a sua vida em alguns pilares. Normalmente é o quê? A sua profissão, é o seu emprego, é a sua família, né? É algum hobby que você tem. Então você baseia a sua vida nessas coisas e não foge muito disso, né? Aí quando vem uma demissão, ou quando vem uma separação, ou vem uma doença, você não suporta isso, você cai e se arrebenta. E então o que a gente deve fazer? A gente deve buscar prender a nossa vida aqui em cima, numa espiritualidade, em algo superior, né? Chama você o nome que você quiser chamar, mas você tem que estar preso em algo aqui em cima, porque se te cortarem as duas pernas, você não cai, cara. E isso para mim hoje faz todo sentido. Então eu falo que eu não tenho um pilar, ou o meu pilar tá aqui no alto. É a minha base espiritual, é o Santo Daime, né? É a minha fé. Então é algo que não está aqui nesse mundo material, é algo acima disso. Vamos falar um pouco mais da sua empresa.
Hoje, com a empresa sólida, como é que você aplica o conceito de a verdade como princípio de gestão? É bacana falar sobre isso, Pedrão, porque quando a gente começou no primeiro ano, né? Então, todas as dificuldades do primeiro ano, principalmente fluxo de caixa, né? Você começa a querer dar uns jeitinhos, né? Você precisa vender, você fala para um cliente que vai chegar a importação numa data tal, você sabe que não vai chegar, porque você não quer perder aquele pedido, é importante para você. Então você começa a querer dar alguns jeitinhos. E eu sempre tive a verdade comigo, né? Mas é fácil você ter a verdade quando tá tudo certinho, quando tá tudo andando bem, aí é fácil você ter a verdade. Quando fazer o sinal da cruz quando tá tudo bem exatamente. Tranquilo. Então, mas o que acontecia? Quando eu queria dar um pequeno jeitinho, alguma coisinha que não era algo que impactaria até para o cliente, tá? Ele até não teria problema, acabava vindo à tona isso, né? Ele acabava descobrindo, enfim. Então, bem no começo, eu tive algumas ações dessa magnitude e que eu sabia que não daria certo e imediatamente eu parei. Né? E então, quando a gente foi contratar o primeiro funcionário da empresa, a empresa ela ainda está num processo de amadurecimento, né? Não tá, a gente tem poucos funcionários, mas eu já coloco isso como princípio, né? Aqui a gente trabalha com a verdade. Sempre falo para ela, né? Normalmente eu tenho vendedores, né? Então, fale a verdade para o cliente, porque quando você está com a verdade, você está tranquilo, né? Não vai ocorrer nenhum problema quando você está com a verdade. Quando a gente quer dar um jeitinho... Não tem que fazer esforço para, né, convencer de nada. Você dorme tranquilo, cara. Não tem coisa melhor do que você dormir tranquilo. Senão você vai ter que ter um bom advogado, né? Verdade. O princípio da verdade é muito interessante. Me lembrou da primeira aula que eu tive na Faculdade de Comunicação Social. Fiz FAAP, né? Primeira aula de comunicação social foi a aula de teoria da comunicação. Entrou a professora Carmen lá, botou o material na mesa, se apresentou e falou assim: pessoal, não existe a verdade absoluta, mas existe falar a verdade, né? Que é o seu ponto de vista naquela situação, né? Legal. Isso nos defende. Sim. Quando você pode pegar, pode olhar meu WhatsApp aqui. A senha do meu celular é tal. Que tranquilo. Como é lindo isso, né? Como é libertador isso aí, né? É muito bom. Quando eu tava você fez lembrar de uma... Quando eu tava na busca, né? A busca pela matéria. Eu fui fazer um MBA na FGV e era gestão empresarial, se eu não me engano. Na época que era presencial ainda, né? Não era online. Então tinha lá a matéria, economia, administração de empresa, tinham os caras lá, os top do mercado, da FGV. Sabe qual o módulo que eu mais gostei? Ética. Que legal. Que eu não tive na faculdade, não tive esses conceitos de ética. Foi o melhor módulo do MBA. E eu, lá na FAAP, tive uma aula de marketing. E marketing é uma expressão em inglês que significa mercadologia, né? Esse cara é bom de marketing, né? É isso aí. E aí o professor de marketing falava assim: pessoal, sabe quando o Brasil vai ser um país democrático? Quando qualquer um puder entrar no supermercado e pegar aquilo que for necessário para sua vida. Então, cara, são conceitos que... Mas por que ele está falando isso? Porque isso é democracia. Não é falar o que quiser, mas é acessar aquilo que você precisar para ter uma vida digna, né? Então tem tudo a ver, vai tudo se interrelacionando aí. Legal. O que significa para você morrer para o ego e assim conseguir sair da corrida de ratos? Quando a minha fase no deserto, né? Hoje eu brinco com isso, né? Então teve, acho que na segunda ou terceira consagração aqui na Ayahuasca, que eu já sabia que aqui eu ia encontrar muitas respostas, né? Eu vim aqui com uma intenção, né? A gente colocava uma intenção lá na caixinha e eu coloquei lá: quero ter um encontro com Deus. Era a minha intenção naquele dia. Então eu fui para a consagração, fizemos a primeira consagração, não lembro se foi na primeira ou na segunda, aí eu já entrava na força com bem facilidade.
E estava lá esperando essa intenção acontecer, né? A gente ainda inexperiente na medicina. Mas passou, primeiro acho que foi no segundo despacho. Aí quando eu esqueci disso, né? Porque a coisa vem depois que você esquece. Quando eu esqueci disso, comecei a prestar atenção na música e gostou da música, legal. Cara, abriu um luminoso na minha frente, Pedrão. Branco, uma tela branca, uma tela de cinema branca enorme, dourada em volta. E começou a escrever, né? Como se fosse aquela máquina de datilografia antiga, né? E ela escreveu lá, João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Né? E eu já vinha lendo a Bíblia, mas eu não sabia dessa passagem, não tinha chego, não lembro, não me recordo. E daí eu falei, caramba, entendi. Caiu a ficha. Né? Então, eu vim aqui buscando a Deus, né? E Deus é algo muito abstrato, não se define, né? A gente não consegue definir o que é Deus, né? Então, eu entendi, né? Busque a Jesus Cristo, foi a mensagem que veio para mim. E a partir dali, eu comecei a estudar a vida de Jesus, né? Me aprofundar de uma maneira autodidata mesmo, vídeos, livros, né? Li alguns bons livros aí sobre a vida de Jesus, a história dele, até uma psicografia chamada Cartas de Cristo, que é muito bacana porque é em primeira pessoa, né? Então, lá fala bastante da parte de iluminação de Jesus, né? Quando ele se iluminou no deserto, bem bacana, o que ele sentiu, como foi, né? Ele sabia quem ele era, mas a iluminação mesmo foi naqueles 40 dias no deserto, né? Então, essa dissolução do ego que a gente fala é a gente realmente morrer para a matéria, né? Morrer para quem você era, né? Limpar todos os seus conceitos, preconceitos, se limpar de tudo que você aprendeu desde que você nasceu, né? Para seguir um mestre acima, né? Que lindo isso. Yuri, para encerrar, o que você gostaria de deixar de mensagem final para quem está nos vendo aí? Para Liz, quer deixar algum recado para Liz? Você já deu uns recados bons para ela aí. Mas o que você gostaria de deixar de mensagem final para a galera aí? Posso ler um texto? Claro. Nessa fase toda, né, a gente busca um conhecimento. Então, eu não lembro mais ou menos quando, mas me veio um texto e se encaixou totalmente no que estava acontecendo na minha vida, né? Uhum. A vida decepciona-o para você parar de viver com ilusões e ver a realidade. A vida destrói todo o supérfluo até que reste somente o importante. A vida não te deixa em paz, para que deixe de culpar-se e aceite tudo como é. A vida vai retirar o que você tem, até você parar de reclamar e começar a agradecer. A vida envia pessoas conflitantes para te curar, para você deixar de olhar para fora e começar a refletir o que você é por dentro. A vida lhe tira do caminho e lhe apresenta encruzilhadas, até que você pare de querer controlar tudo e flua como um rio. A vida coloca seus inimigos na estrada, até que você pare de reagir. A vida te assusta e assustará quantas vezes for necessário, até que você perca o medo e recupere a fé. A vida tira o seu amor verdadeiro. Ele não concede ou permite, até que você pare de tentar comprá-lo. A vida lhe distancia das pessoas que você ama, até entender que não somos esse corpo, mas a alma que ele contém. A vida ri de você muitas vezes, até você parar de levar tudo tão a sério e rir de si mesmo. A vida lhe quebra você em tantas partes quantas forem necessárias para a luz penetrar em ti. A vida confronta você com rebeldes, até que você pare de tentar controlar. A vida repete a mesma mensagem, se for preciso, com gritos e tapas, até você finalmente ouvir.
A vida envia raios e tempestades para acordá-lo. A vida o humilha e por vezes o derrota de novo e de novo até que você decida deixar o seu ego morrer. A vida lhe nega bens e grandezas até que pare de querer bens e grandeza e comece a servir. A vida corta suas asas e poda suas raízes até que não precise de asas nem raízes, mas apenas desapareça nas formas e seu ser voe. A vida lhe nega milagres, até que você entenda que tudo é um milagre. A vida encurta o seu tempo para você se apressar em aprender a viver. A vida te esconde tesouros até que você aprenda a sair para a vida buscá-los. A vida te nega Deus até você vê-lo em todos e em tudo, mas creia, isto é para que o seu melhor se manifeste, até que só o amor permaneça em ti. Bert Hellinger. Esse texto é maravilhoso, muito bem escolhido aí. Yuri, eu tô muito feliz de você ter vindo aqui bater esse papo com a gente. Eu, quando te convidei para trazer um viés de business e empresarial e tal, e você me deu um chapéu aqui, você me enrolou, você trouxe o espiritual aqui. E é com muita alegria que a gente vê isso acontecer. Eu quero dizer que é uma satisfação te receber e sempre que você quiser vir bater papo com a gente, estamos de portas abertas, hoje e sempre. Obrigado, Pedrão. Agradeço. Uma honra para mim estar aqui com você, nessa casa que acolhe a todos que chegam aqui da mesma forma, com o mesmo carinho. E é muito importante esse acolhimento para a gente, né? Porque não basta vir e tomar a medicina, é depois que as coisas acontecem, né? No dia a dia e ao longo de um tempo, cada um tem o seu tempo, né? E aqui você pode ter esse tempo para se melhorar, para se reconhecer e para deixar que o melhor que está dentro de você aconteça, né? Obrigadão. Valeu, galera. Esse foi o Yuri Reifur. Depois o diretor vai botar as redes sociais dele, aí, o arroba dele, aí, para quem quiser saber mais da jornada dele ou quem quiser saber mais de um redutor. Querido, um beijo. Fica com Deus. Obrigado, aí. Valeu. Pedrão. Até mais. Próxima. Valeu, galera.